com a história da Futura Luz, como é que começou, como é que foi essa história aí, Renan, de ter saído do quartel, ir para vendas, trabalhar 5 anos, não sei quanto tempo tu trabalhou exatamente com vendas, depois querer abrir a fábrica de iluminação, quebrar, ir lá, não poder falar para os pais que tinha quebrado. Verdade, isso aí foi triste. Conta para nós. Então, né, gente, eu vou contar uma história aqui, né, de como começar, né, um negócio, né. Quando eu saí do quartel, eu peguei e fui trabalhar, né. O primeiro emprego que eu arranjei foi numa pizzaria, que era Dom Rafael, aqui de Bento, né, bem conhecido nos mercados, né. E aí o cara me botou a fazer pizza. E ele me botou numa mesa e, cara, na segunda semana eu tava comandando 6, 7 pessoas, né? Eu era o mais rápido da mesa e já ensinava todo mundo. Já veio com o quartel na cabeça aqui, ó, e, soldadinhos. Sim, soldadinho, né? Já tava comandando e mandando lá dentro, né? Na segunda semana. Só que quando eu entrei, um amigo meu era vendedor, ele era mais velho que eu, né? Já tinha passado pelo quartel. Ele falou, vende vendedor que é bom, que tu ganha bem. E eu cheguei pra ele e falei, cara, eu quero ser vendedor. Não, ele falou, tu tem que passar pelas pizzas, né? Pra aprender a fazer. Passou 30 dias, 60 dias, 90 dias, ele não me colocava. Daí eu falei, Porque não era uma pizzaria. Não, era fazer aquelas pizzas congeladas. E vendia nos mercados. Isso. No lugar. Entendi. Que ano era isso? Isso aí foi em 2008. Tá. 2008. E aí, 90 dias depois, eu falei pro cara, daí o cara me botou na rua. Vou começar a vender, né? E aí eu comecei a fazer Nova Prata, toda essa linha junto com outro vendedor para aprender, né? Uma semana depois que eu tava fazendo na rua, o cara viu que virou uma desordem dentro da empresa. E na segunda semana ele falou, tu vai ter que voltar que eu tô precisando de ti. Aí eu cheguei pro cara e falei, não vai rolar, né? Ou eu sou vendedor ou vou embora. Aí ele tentou me insistir mais uns 3 dias, peguei, falei, cara, vim aqui para ser vendedor, tô indo embora. Peguei minhas coisas, vou embora. Chego em casa, imagina, sem emprego, sem nada, minha mãe olhou no jornal, uma empresa, anúncio procurando vendedor. Eu digo, essa aí, é aí. Trabalhei 6 meses na Causa, uma empresa lá de casca, né? Uma distribuidora. Vendia frango e sardinha na época. Cara, frango congelado, né? E ainda tinha que ajeitar as gôndolas. Sabe, tu ajeitar os freezer, imagina, ia vender, ajeitava os freezer. Supermercados. No supermercado, a linha coqueiro, todo mundo já comeu sardinha coqueiro. Eu era o vendedor principal da região. Exatamente 6 meses depois, abri uma vaga na Menon. A Menon é vindo Unilever, né? E eu conheci o pessoal vendendo Menon, né? Me convidaram, né? Para fazer os testes. Tinha 12 pessoas fazendo o teste. Que tinha um senhor de idade que estava saindo, né? E aí, imagina, aí fui 4 semanas fazendo teste com ela. Toda semana ia fazer um teste. Passei. 12 vendedores, fui escolhido. 9 meses depois da Menon, eu iniciei lá, o cara vendia 40. 9 meses depois, eu estava vendendo 120 mil. Imagina, eu trabalhava das 6 às 5 da tarde todos os dias, né? E o que te levou a querer sair do CLT, da venda, para abrir essa fábrica de iluminação? Aí eu fui trabalhar na Falco, uma importadora. Nessa importadora aí, quando comecei a ganhar bem, eu saí da Menon e fui trabalhar com o seu Luiz Bordim, que vendia peças de acessórios para corrediça, dobradiça, peça de sofá. Trabalhei 3 meses com ele. Tinha um pezinho nos móveis aí. Já tinha um pezinho nos móveis. Trabalhei 3 meses, não deu certo. Imagina eu, empregado, ganhando 5, 6 mil naquela, que era um dinheirão, né? Saí para ganhar um dinheiro e não deu certo. Aí abriu essa oportunidade na Falco. Aí trabalhei mais 3 anos na Falco. Na Falco eu estava ganhando muito bem, até meu pai se acidentar. Meu pai se acidentou, eu estava viajando já, fazendo Paraná sozinho, imagina, abri todos os clientes sozinhos. Fazia Litoral, Passo Fundo, Lajeado, Santa Cruz, toda essa região fazia sozinho. Aí meu pai se acidentou, eu voltei e falei que não ia mais viajar. Simplesmente tomei uma decisão, não, vou ter que ajudar a família, né? O velho tá ruim e eu vou ter que ficar aí. E aí em janeiro eu decidi sair, né, da empresa e eu não estava sem fazer nada. Aí um amigo meu falou, cara, se fosse nós montar uma fábrica de iluminação. Não entendia nada de iluminação. E ele não menos ainda. Nenhum foco mas não sabia nem trocar uma lâmpada na época. Cara, e como todo negócio, né? Eu tinha um dinheiro guardado, porque né, sempre guardei dinheiro. Fui lá, botei todo o meu dinheiro. Perdi tudo. Era 6 meses depois, a empresa eu tinha perdido na época uns 70 mil, mais meu carro que valia uns 40 mil, e ainda a empresa devia uns 100 mil reais. Porque nós compramos os produtos errados, o engenheiro que fez o projeto para nós não sabia fazer. Só que na época a gente era guri novo, eu e meu sócio,
a gente não tinha maturidade de conhecimento. O cara literalmente fez o quê? Passou a perna em nós, comprou os produtos errados, na hora da montagem deu tudo errado, as iluminação, e não tinha, o produto não servia para nada. E aí começou a vencer os boletos. Começou a vencer todos os boletos. Cara, fazer o quê, né? Aí nisso, na época eu viajei, eu conheci muita gente que era representante de iluminação. E eu tinha os telefones desse pessoal, daí eu comecei a ligar para eles. Daí eu comecei a ir atrás das fábricas, né? Nesses últimos 2 meses que a gente tinha. E nós ainda nós tínhamos um pouco de capital, compramos um produto. Adivinha? Compramos produto tudo errado. Que não vendia para ninguém. Não contente, foi lá e gastou mais Sim, um. gastei tudo. Só que aí se endividamos. Por quê? Os vendedores também eram muito espertos, né? Aquelas pontas de estoque, achando que nós ia vender, não vendemos. Cara, nós já tínhamos uma dívida, gastamos o dinheiro que restou comprando produto errado. O meu sócio na época falou, eu não vou pagar essa dívida, eu vou abandonar tudo. E eu falei, cara, como assim, né, velho? Vou ficar fazer o que com a dívida? Não, cara, eu já era meu CPF, não trabalho mais. Cara, na época, meu pai tinha uma combizinha marrom. Eu falei pro meu pai, vou ter que ir até Caxias com a Kombi buscar uns produtos. Foi o que eu vim com os produtos de Caxias. Fui lá, falei, cara, a dívida é minha, deixa pra mim, eu vou pra Bento. E o nome já era Futura Luz? Já era Futura Luz. Ele iniciou a fábrica com o nome Futura Luz. Iniciou a fábrica com o nome Futura Luz, CNPJ é Futura Luz. A gente foi no show do Chimarruts, isso aí. Nós estávamos no show do Chimarruts, e aí meu sócio ainda, né? Nós estávamos lá, e aí ele falou, como é que vai ser o nome da fábrica e tal, né? Eu falei, Futura Luz. Procura se tem. Não tem nada. Vai ser Futura Luz. E foi assim que iniciou tudo, velho. E aí eu e meu sócio voltei com a Kombi carregada de material, não tinha onde colocar. Eu comecei a pensar, o que eu vou fazer agora, velho? Devendo 100 mil, né? Fui no contador, passei tudo para mim e começou a vencer boleto. Não podia contar em casa, né? E imagina, eu já devia, já tinha conta num posto. E nisso, todo mundo me conhecia, né? Vamos abrir onde temos crédito. Vamos abrir onde tem o crédito, né? Todo mundo, na época que eu era representante, assim, em todos os postos de gasolina, eu tinha conta aberta em todos os postos, né? Cara, voltei para casa, fiquei uma semana em casa. Digo, vou fazer o quê? Bom, vou ter que ligar para os fornecedores. Liguei para todos os fornecedores e contei o que estava acontecendo. Uns caras se desesperaram, imagina, devia 20, 30 mil para um, 5 para outro, 1.000 para outro, né? E eu falei, cara, vou pagar todo mundo, só preciso de tempo, né? Agora não consigo pagar. Me ajuda a te pagar. Me ajuda a te pagar. Cara, os caras que confiaram em mim, foi os primeiros que eu paguei, né? Porque teve gente que conseguiu, que ainda me forneceu material. Eu tinha 3 mil na época, era o que eu tinha de dinheiro. Eu fui lá, fiz um folderzinho. Mas na época a gasolina era barata, dá pra te conseguir sair pra vender, né? Sim. Mas eu não tinha nem carro, porque o quê? Eu vendi... Kombi? Com a Kombi? A minha mãe tinha um Fox. Olha esse Fox aí, vou contar essa história. Um Foxzinho cinza, né? Aí eu falei, mãe, eu preciso do carro emprestado, né? Vou ter que começar a trabalhar, né? Vou começar a vender iluminação. Mas como vender iluminação? Você desfez a sociedade? Ela não sabia da dívida, né? Não, vou vender iluminação, né? Aí mandei fazer um folderzinho, o cara cobrou para me desenhar 380 pila. Eu fui lá, gastei mais 400 pila para botar meu telefone, fazer um folderzinho, encostava numa rua do centro e fazia todo o centro a pé. Aí encostava numa rua no Santa Marta, Santa Helena, em todos os bairros eu encostava, fazia caixinha no Correio por caixinha no Correio. Estilo aquele vendedor de livro, né? Isso aí. Eu não sabia para quem vender, né? E comecei, imagina, ia para todas as lojas, falava, vende iluminação. Comecei a bater nas construtoras, comecei a bater em obra, aí o pessoal começou a me conhecer. Começou a entender o teu negócio. Sim. E aí, na época, eu não tinha nem material para vender, né? Eu tava vendendo uma coisa que eu não tinha, literalmente. Ainda, né? Aí, imagina, fiz uma venda, vou comprar do fornecedor, tinha que ligar pro cara. Seguinte, fiz uma venda aqui pro cliente e tal, só que eu não tenho dinheiro para comprar, né? O cara ele falou, como é que vamos fazer? Eu tinha uns 3 mil, cara, eu vou te fazer uma entrada, quando o cara for me pagando, eu vou te pagando. E foi assim. Eu dava uma entrada, o cara mandava o material, conforme o cara me pagava, eu ia pagando. Dropship não tinha na época. Não. Podia ter lançado, né? Exatamente. Isso era lá por março, né? Meu pai tinha um monte de caixa de fruta, né? Na época ele tinha um monte de fruteira que nós tirava para vender para os mercados, né? Aí eu peguei, lavei todas as caixas e comecei a botar na garagem de casa, botei 2 pallets e comecei a botar todas as coisas dentro da garagem dele. Nas caixas. Nas caixas. E nisso, em setembro, eu fui em 2 empresas, na Tedesco e na Bentec. Fui nessas 2 empresas e falei, cara, quero montar uma loja. Mas não tenho dinheiro, só que me ajuda. Eu era garçom, todo mundo me conhecia, né? Falou, não, pega o material que tu precisa e a gente acerta
como der, a gente vai. A gente não vai te cobrar tudo uma vez. Devagarzinho a gente vai pegando em material. e lâmpada. Que legal. Os caras fizeram isso por mim. O seu Tedesco e a Bentec, né? E aí foi assim que eu comecei a loja. Quem tu conversou lá na Bentec, tu lembra? Na época foi, eu acho que o seu Roberto, né? Que era o Roberto diretor. Benedetti. Isso, Roberto Benedetti. E o Tedesco era o Tedesco mesmo, Sim. o seu Roberto Tedesco também, né? O primeiro balcão da Futura Luz, que é aquele cinza que tá lá até hoje, eu troquei por uma venda. Eu fiz uma indicação, o cara conseguiu vender o apartamento dos móveis e ele me deu o balcão. Foi uma venda muito grande, vendi a iluminação, ele vendeu os móveis e daí ele me deu o balcão. Renan, escutando essa tua história, eu tô pensando aqui, né? O que essa história reflete ou diz do Renan hoje? Para que casou ali? O que tu pensa olhando e contando agora? Tu tá começando a lembrar por tudo que tu passou. Como tá a loja hoje, inclusive mudando de ponto, eu já vou querer saber agora se tu vai poder dar spoiler ou não, para onde que tu tá indo, como vai ser. Mas do que isso te traz? Que sentimento te traz isso aí? Olha, de vencedor, né? Porque todo mundo pode vencer. Porque é um cara que devia 100 mil reais, tinha 3 mil na conta, não tinha carro, não tinha nada. Não podia contar pros pais? Não podia contar os pais e ainda os fornecedores, alguns ligavam lá em casa, pediam para falar comigo e eu ligava para eles, volta, não liga lá em casa, né? Não liga lá em casa para não contar pro meu pai. Eu paguei toda a dívida sem meu pai saber. Sem meu pai e minha mãe saber. Mas depois tu contou. Depois eu contei pra eles. Depois uns 2 anos, quando eu fui bem, eu digo, vou ter que contar uma coisa pra vocês. Eu fiquei devendo 120 mil e eu paguei pra todo mundo. Foi naquela época que eu tava montando a loja. Meu pai até hoje não acredita. Ele acha que... Agora, todo mundo que a gente tá conversando fala e traz a dificuldade de conseguir gente pra trabalhar. Seja em vendas, que a gente sabe que todo negócio é parte de venda. Não trabalho com venda. Não, tu tem que te vender para te poder fazer o teu serviço, que seja. Né? Então, quando tu olha para esse Renan, que estacionava lá o carro, o Fox, né? Um Foxzinho cinza. O Foxzinho cinza da mãe, e saía a pezito lá no centro, no Santa Marta, sem saber quem eram os clientes. E aí tu olha para as pessoas que tu tem hoje como vendedores da tua loja e aqueles que tu tá conversando, que eu sei que tu também tá querendo contratar mais gente. Né? Que peso que tu tem? Como é que tu olha isso? Como é que tu enxerga? Como é que tu vê isso hoje? Então, o colaborador, né? Ele é uma pessoa muito importante na empresa. Sem os colaboradores, nada funciona na empresa hoje, né? Pessoas. Mas eu quero valorizar muito as pessoas, porque são pessoas que... Ainda mais as pessoas que começaram comigo. Então, são pessoas que eu quero que elas estejam bem e eu gostaria de estar evoluindo cada dia mais com elas. Isso não é só na empresa, e sim dando cursos, sabe? Fazer pessoas literalmente muito boas, né? Então, as pessoas novas que vão vindo hoje, das pessoas que já estão comigo, é sempre tu tratar todas elas com igualdade, né? Tratar todas elas com igualdade, com muito amor, com muito carinho, e tentar sempre pensar que elas estão dos dois lados pensando também, né? Essa tua vivência, né? Essa tua construção do Renan que é hoje, isso aí serve como base para te mostrar para qualquer vendedor, né? Sim. Porque hoje tá todo mundo querendo muito fácil, muito rápido e ganhar muito dinheiro. Porque a gente já olha pela internet, é isso que a gente escuta dessa geração que está vindo para trabalhar. Né? Então, e como é que é a conversa lá no dia a dia com o vendedor? Quando... Sabe que a empresa, hoje eu tenho colaboradores antigos já, né, comigo, né? Então, é muito tranquila com meus colaboradores. Eu vou te dizer que os novatos, eles já pegam muito fácil, né? Então, a gente já tem um sistema, a gente já montou como uma pessoa nova entra, como ela aprende, em qual setor ela vai trabalhar antes para depois se tornar um vendedor, ou o que ela vai fazer antes para ir depois da venda, né? É que já tá, né, André? Já tá enraizada a cultura, ele já traz toda essa base aí então a cultura tá nele. E ele conseguiu, pelo que eu estou visualizando, entendendo aqui, ele já conseguiu plantar essa cultura na empresa e os vendedores, a equipe que está, os colaboradores que estão hoje, é porque entenderam essa cultura e trabalham junto com essa cultura. Como é que tu enxergou aí? O grande elemento é na cultura, né? A cultura da empresa. Toda essa tua história, né, Renan, certamente moldou uma estrutura que talvez a gente nem enxergue às vezes, né? Talvez nem você enxergue 100%, mas isso é que repele e atrai as pessoas, né? E faz bem repelir também, né? Sim. Porque tem que repelir quem não tem associação e atrair quem tem. O jogo é esse, né? Eu sempre digo assim, né? Eu não tenho base nenhuma, né? Eu comecei do zero, eu não entendia o que era uma lâmpada, não entendia de um administrativo, eu só sabia trabalhar, né? E foi o que meu pai me ensinou. Ele falou, trabalha, porque na época nem a gente estudou em colégio estadual, né? Mas quem tem força de vontade chega, né? E quando eu montei a Futura Luz ali, que tá no ponto até hoje, né? Eu comecei ali, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Não tinha dinheiro para pagar o primeiro mês. Eu paguei o primeiro mês de aluguel
de garçom. Meu pai pagava a minha faculdade do meu irmão, né? Cheguei um dia em casa, eu cheguei em casa e ia sair de novo. Meu pai, eu vi ele falando assim, não fecha as contas. Não tá fechando as contas da faculdade. Né? Porque eu estudava 2 dias e meu irmão estudava os outros 3 dias, né? E eu trabalhava de garçom, então eu trabalhava segunda e terça eu estudava, e os outros 3 dias eu ia trabalhar. 3 dias. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu ia de garçom, né? E eu vi meu pai falando, não fecha as contas. O que eu pensei? Cara, eu já não tô estudando mesmo, vou largar, né? Chego em casa, mãe, não vou mais estudar. Pode continuar a dar faculdade pro meu irmão que tá tudo certo. E largou? Larguei. Fazia o quê? Fazia administração. Eu fiz 3 semestres e larguei. Não, eu vi que em casa não batia as contas. O velho não conseguia bancar as 2 faculdades, nós na época também ganhando pouco, né? Eu querendo investir na empresa, meu pai não tinha dinheiro, então eu digo, cara, eu não consigo me pagar, vou pra vida. Atitude, né? Atitude e vontade, proativa, né? e vontade pra fazer o negócio. Boa. E sabe que tu vai trabalhar mais, tu vai dormir tarde, tu vai acordar cedo, tu não vai ter almoço, não vai ter 13º, tu vai ter que correr atrás. Hoje o meu horário na Futura Luz eu entro às 7 e eu saio às 6, todos os dias. Eu não tenho folga. É todos os dias sim, mas é o processo de crescimento. Pergunta, quantas vezes tu abre a loja? Eu faço em 9 anos que eu abro a loja 7. E faço essa rotina. Essa rotina, são 9 anos que eu faço essa rotina. Eu preciso estar sempre lá. Não. Mas mas o Renan deu sorte na vida, por isso que ele tá com a Futura Luz. O cara deu sorte. Foi por sorte que tu conseguiu pagar tuas dívidas lá da empresa, né? A sorte. A tal da sorte. Daí que hora tu acorda? Cara, eu acordo todos os dias, meu despertador é 9 anos que é 10 para 5. 10 para 5 eu já tô acordado. Muitas vezes, tu me pergunta, mas quando eu comecei, eu não tinha como quem instalava os lustres. Cara, eu fechava a loja, vai lá. Eu instalava o lustre. No final de semana, chegava as coisas, eu instalava todos os lustres sozinho. E às vezes ia na casa dos clientes fazer ainda, né? Olha ali. Às vezes eu acordo, né, e pego o celular, né? A minha namorada, né, minha noiva que tá do lado, né, ela fala... eu pensei, a Gabi já te mandou uma mensagem, ela escuta eu mandando... Namorada? Tu não tá mandando mensagem... Eu falei, tô. Tu já olhou a hora, 5h20 da manhã, tu mandando mensagem. Eu falei, mas eu não posso esquecer. Quando ele acordar, que ele leia, né? Sim, mas tu tá acordando as pessoas. Que nada, eu falei, 5h20 da manhã, estão dormindo ainda, né? Ele que bota no silencioso pra mim. É isso aí, que bota a soneca dele lá.